Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. O país está em meio a uma guerra e os números mostram exatamente isso. Foram 50 mil mortos só no ano passado e não estamos falando do combate ao tráfico ou à criminalidade. Esta matança acontece nas ruas de nossas cidades todos os dias, todas as noites, todas as madrugadas. E uma das suas maiores causas é o consumo exagerado do álcool, efeito de uma droga lícita que a mídia, por interesses econômicos e até políticos, finge não ver. Para debater este tema de extrema importância, convidamos o Dr. José Mauro Braz de Lima, que coordena o programa de álcool e drogas da UFRJ, o advogado Marcelo Nogueira, autor de livros sobre crimes de trânsito, e o engenheiro de tráfego e professor da UNB, Paulo César Marques da Silva. Você pode participar fazendo sua pergunta pelo telefone no número que aparece aí na tela, ou pelo computador através do Twitter e do nosso chat no site da TV Brasil. Antes, vamos ver o que foi notícia na mídia esta semana. Tudo se disse sobre Steve Jobs. Era um visionário, artista, técnico, intuitivo, cerebral, planetário, detalhista, arrogante, monge, carismático, mentor do consumismo e dos modismos, símbolo do empreendedorismo yankee, comunicador, histórico. Faltou dizer que foi agraciado com a maldição de Midas. Tudo que tocava se convertia em ouro. Todos os produtos e modelos que lançou fizeram tanto sucesso em prazos tão curtos que acabaram convertidos em ícones da obsolescência. Steve Jobs está sendo incensado como o menino prodígio do capitalismo no exato momento em que os idealistas americanos voltam às ruas para protestar contra o capitalismo selvagem e a noção de destruição criativa. Ele inventou o conceito de uso amigável, mas o sucesso da sua empresa, a Apple, baseou-se num sistema fechado, inacessível. 2 semanas depois de morto, Steve Jobs deverá ser submetido a um teste decisivo, talvez o maior. Se a sua biografia em papel vender mais do que a versão eletrônica, o toque de Midas terá o seu primeiro revés. A admiração pela figura de Steve Jobs ficou patente na quantidade de charges publicadas na mídia brasileira depois da sua morte. Para alguns, ele fará muita falta por aqui e, em compensação, será muito bem recebido lá em cima. O caso da americana Amanda Knox, que ficou 4 anos presa e foi declarada inocente, reacendeu uma polêmica já existente na Itália: a influência da ação da mídia nas decisões judiciais. Antes de mais nada, é preciso entender o caso, que envolve 4 jovens de diferentes nacionalidades e que teve grande repercussão na imprensa mundial. Em 1º de novembro de 2007, a inglesa Meredith Carter foi assassinada brutalmente na casa onde morava com uma amiga americana em Perugia, cidade onde vivem muitos estudantes estrangeiros. Pelo homicídio, foram acusados 3 jovens: Amanda Knox, seu ex-namorado italiano Raffaele Sollecito e o africano Rudgate da Costa do Marfim. Na primeira sentença, em 2009, Amanda e Raffaele foram condenados respectivamente a 26 e 25 anos de prisão, enquanto o africano optou por um julgamento paralelo, que o condenou definitivamente a 16 anos de detenção. Na semana passada, contando com novos elementos da perícia, o Tribunal de Apelação absolveu Amanda e Raffaele. Devido à enorme repercussão internacional, o processo acabou se transformando num show com a cobertura dos principais jornais e redes de televisão do mundo. Mas é interessante observar como a imprensa dos diversos países abordou o caso. Nos Estados Unidos, Amanda era vista como inocente, na Inglaterra, como bruxa perversa, enquanto, na Itália, a imagem da jovem americana foi alterada de demônio para anjo. Culpada ou não, a justiça é a grande acusada. Mas qual é o papel da mídia no julgamento?
Advogado do diabo? Na coluna de Maurício Menezes, o caso do jornalista que resolveu dar o troco no patrão em alto e bom som. De olho na gafe. Havia no Rio de Janeiro a organização Rubens Berardo. Era quase que um império da comunicação, você lembra disso, né, Dines? Eles tinham, inclusive, uma emissora de TV, a TV Continental, Canal 9. E a organização, de vez em quando, atrasava salário. Olha, o salário já estava atrasado 3 meses, viu? Aí um colega nosso foi pedir um vale, entrou na sala lá do presidente, né, do Rubens Berardo, e pediu um vale lá. Ele disse que não dava, não tinha condições, a empresa estava enfrentando dificuldades e tal. E o rapaz aborrecido foi para o estúdio. E ele tinha que fazer uma passagem, né? Passagem é aquele negócio que entre uma atração e outra, o camarada está no meio falando. E ele tinha que dizer o seguinte: você está sintonizado na emissora Continental, Canal 9. Uma empresa das organizações Rubens Berardo. Só que ele estava com o salário atrasado, não conseguiu o vale, ficou danado a vida. E como ele fazia aquele flash ao vivo, ele entrou mais ou menos assim, viu? Você está sintonizado na TV Continental, Canal 9, uma emissora das desorganizações Rubens Berardo. De olho no passado, a historiadora Isabel Lustosa conta a trajetória de um jornalista radical italiano que agitou os primeiros anos do Brasil independente. Dentre os estrangeiros que agitaram a imprensa brasileira no começo do reinado de Dom Pedro I, nenhum houve mais interessante que Giuseppe Stefano Grondona. Em 1818, Grondona chegou ao Brasil vindo da Sardenha. Logo seria nomeado cônsul de seu país e responsável pelo acervo do Museu Real, cargos que não chegou a exercer. Em sua pequena propriedade na Praia Grande, antigo nome aqui de Niterói, cultivava café. Tido como carbonário, membro da ordem secreta que trabalhava pela unificação da Itália, Grondona terá como principal adversário outro radical, João Soares Lisboa, redator do Correio do Rio de Janeiro. Todo o mundo sabe sim, senhor Correio, que não só é ladrão quem mete a mão na algibeira alheia, mas também é ladrão quem tira ou procura tirar o conceito de probidade alheia com falsas, alteradas e caluniosas exposições. Ambos estiveram presos juntos na cadeia, que ficava no mesmo prédio em que, aliás, como era tradição, também ficava a Câmara dos Deputados. Grondona lançou a Sentinela da Liberdade à beira do mar da Praia Grande em 5 de agosto de 1823. E já no final daquele mês foi levado a julgamento sob a acusação de publicar injúrias contra o pai do imperador. Ele atacara Dom João VI por causa da retomada do modelo absolutista em Portugal, a chamada viradeira. Mas seu alvo era a Santa Aliança, reunião das principais monarquias da Europa no sentido de restaurar o absolutismo. Com título copiado do jornal de Cipriano Barata, a Sentinela se proclamava inflexível, incomprável, improstituível e seria pivô da dissolução da Assembleia Constituinte. Foi em seu número 14 que apareceu o artigo do Brasileiro Resoluto, apelido do agitador pernambucano Francisco Antônio Soares, ofendendo os militares portugueses que tinham aderido à independência. Pensando que seu autor era Davi Pamplona, 2 oficiais o espancaram em sua botica, no Largo da Carioca. O episódio inflamou os ânimos já exaltados de alguns deputados e levou o imperador a dissolver a Constituinte. Ameaçado de prisão, Grondona fugiu para Buenos Aires, onde, tempos depois, publicou violento panfleto contra Dom Pedro I. Quem disse que o Brasil não está em guerra? Quem é capaz de afirmar que criamos uma sociedade cordial onde imperam a paz e o amor? Estamos em guerra, sim. Morreram em 2010 mais de 50 mil brasileiros, mas não morreram em combate, com armas na mão. Foram assassinados, e assassinados covardemente por patrícios, concidadãos, que se dão o direito de burlar as leis, dirigir alcoolizados e converter os seus carros em armas de destruição em massa. No último fim de semana, na pacata Minas Gerais, em 3 acidentes, foram mortos
4 cidadãos e feridos 31, alguns com gravidade, sendo que um dos homicidas é menor de 17 anos, que logo irá para casa impune. O primeiro romance de Jorge Amado chamou-se O País do Carnaval. Isto foi em 1931, há 80 anos. Hoje, este país deveria chamar-se O País da Cerveja. A inocente cervejinha transformou-se em passaporte para a morte. É o produto mais anunciado na mídia brasileira. Mas toda vez que se ousa lembrar este dado macabro, mobilizam-se os cínicos defensores da liberdade de expressão e impedindo qualquer debate que possa levar a restrições no tocante à publicidade e venda de cerveja. Sequer se aventa a possibilidade de aumentar os impostos, porque logo aparecerão os demagogos alegando que o povo não pode ser impedido de gozar um dos seus poucos prazeres. Mas na antiga União Soviética, a vodka foi pesadamente taxada quando converteu-se em inimiga público número 1. Só a mídia tem condições de criar uma consciência nacional contra a equação álcool-volante. Se não o fizer com o mínimo de veemência, estará confirmando as suspeitas de que ela prefere noticiar tragédias do que evitá-las. O Ministério da Justiça aponta 38 mil morrem por ano no trânsito brasileiro. Mas esta tragédia pode ser bem maior. Pelo menos é o que indicam os números do DPVAT, o seguro obrigatório para veículos. Ao todo, foram registrados mais de 50 mil óbitos no ano passado. Com isto, o Brasil chega ao 3º lugar no ranking mundial. Números proporcionais aos de uma guerra. Nos fins de semana, este quadro fica mais visível. É quando os jovens saem para se divertir. Eles bebem e voltam para casa dirigindo em alta velocidade. Como o álcool é um inibidor, né, do sistema nervoso central, ele desinibe você mais, ele te deixa com sensação de maior potência, de maior capacidade, ele te acha superior. E aí você se sente com uma grande arma na mão, podendo fazer tudo e totalmente protegido de tudo que está em sua volta. Então ele realmente é esse desinibidor de uma forma inadequada, porque você se sente superior. E aí você acha que pode. Então tem gente que bebe e fala assim, eu dirijo melhor quando eu bebo do que quando eu não bebo. É a sensação, é a percepção errada. É o que nós chamamos de distorção cognitiva, ou seja, o pensamento está distorcido, porque você bebeu e se sentiu elevado. Por quê? Porque você inibiu o sistema nervoso central e desinibiu o teu freio, a tua capacidade de perceber o certo e o errado. Este último final de semana não foi diferente. No interior de Minas, uma pessoa morreu e 20 ficaram feridas depois de serem atropeladas por um motorista que estaria embriagado. Em Belo Horizonte, 2 outros casos envolvendo motoristas com sinais de embriaguez. O saldo foi de 3 mortos e 10 feridos. Um dos motoristas era um rapaz de apenas 17 anos. Em outros pontos, a cena se repetiu. São Paulo, Rio e Brasília registraram mortes e feridos nas ruas. De alguma forma, o trânsito ele está presente na vida de todo mundo e nas percepções que as pessoas têm em relação ao seu cotidiano. No entanto, os problemas relativos à mortalidade e à morbidade no trânsito, eles são naturalizados. Então, eu acho que o que não está na agenda é a desnaturalização disso que passa como sendo alguma coisa que faz parte da vida. Pessoas morrerem numa proporção que corresponde a países que estão em guerra. A direção em álcool é um fator muito grande de acidente. Mas, aliado a isso, também tem a imperícia do motorista. Mas, fundamentalmente, o álcool ou propriamente as drogas com a direção é o maior causador de acidentes, sim. Quando a pessoa toma um chopp ou uma taça de vinho, ela tem uma perda da atenção, ela tem uma alteração da atenção. Então, ela tem uma alteração da consciência. Quando ela toma 3 ou 4, ela vai ter uma perda um pouco maior. Quando ela toma uma garrafa, ela vai ter uma perda muito maior da consciência. Quando você tem a perda da consciência, você tem a perda de exatamente tudo que está acontecendo à sua volta. Então, essa campanha, né, zero álcool, é exatamente por quê? Porque
Mesmo que você tome uma, tem pessoas que acham que elas, eu posso tomar mais, eu posso tomar menos, eu tenho uma tolerância maior ou menor. Isso não é verdade, porque o álcool ele é um inibidor do sistema nervoso central. Então, se ele age diretamente no cérebro, inibindo o sistema nervoso central, você vai ter uma alteração da atenção. E não tem como dirigir se você não tem atenção. Além de matar 160 pessoas todos os dias, os acidentes de trânsito dão um prejuízo de 28 bilhões de reais por ano para o país. E ainda congestionam estradas, tumultuam cidades e transformam a vida de muitos cidadãos. Tudo começou quando eu estava em casa e um amigo me passou para me chamar para mim, na verdade, bater uma laje com ele. Estive na laje, houve, como todos falam, a bebedeira, muita cerveja, muita bebida. Terminando a laje, nós ainda passamos ainda em 3 bares. Foi quando eu falei com ele que estava ficando tarde, que meus parentes estariam preocupados muito comigo. Aí o que aconteceu? Ele, achando que estava com toda a razão, falou comigo: entra no carro, bora que eu vou te levar. Aí quando eu entrei no carro, ele foi e rapidamente saiu assim, em disparada. Eu, nervoso, falei com ele: pô, cara, vai mais devagar. Aí quando ele falou comigo: poxa, cara, na verdade, se eu piloto carreta, isso aqui pra mim é uma brincadeira. Aí eu falei: pô, cara, para um pouco aí que eu quero descer. Ele falou: meu amigo, já entrou no carro, agora já era. Agora eu vou te levar em casa. Aí foi quando, mais ou menos assim, umas 5h30 da tarde, foi quando veio o carro a capotar. Especialistas acreditam que as campanhas não sensibilizam os motoristas imprudentes e que a mídia pode ter um papel fundamental para mudar esta realidade. A imprensa pode contribuir, assim como as campanhas que venham a ser feitas, no sentido de trazer humor, né? De trazer aquilo que possa mudar a imagem que o indivíduo tem de si mesmo. E muitas vezes o humor tem um potencial muito forte na maneira de nos fazer olhar para nós mesmos de maneira diferente, né? Eu acho que a grande questão do álcool, da direção, da droga, do abuso de substâncias, é tentar, de alguma forma, fazer um trabalho de prevenção. E prevenção é trabalhar com o jovem, é fazer que ele, dentro do ensino médio, tenha consciência sobre o quanto aquilo pode causar prejuízo a ele na vida futura. Acho que o jovem, mais do que ninguém, ele está sujeito a esse sentimento do ridículo. É na juventude que a gente quer ser igual, que a gente quer ser aceito, que a gente quer fazer parte do grupo, e fazer parte do grupo significa ser visto de uma maneira muito especial pelos outros. Então, eu acho que esse sentimento do ridículo, esse sentimento de ser flagrado em alguma coisa que pode trazer a imagem, né, de estar agindo de maneira ridícula, desconcertante, pode ser interessante explorar para que esse jovem se sinta mais afetado por essa mensagem, por essa forma de comunicação. Esta noite temos 3 convidados. Aqui no Rio está o Dr. José Mauro Braz de Lima, que coordena o programa de álcool e drogas da UFRJ, e o advogado Marcelo Nogueira, autor de livros sobre crimes de trânsito. Em Brasília, o engenheiro de tráfego e professor da UNB, Paulo César Marques da Silva. Eu vou começar com o Dr. José Mauro Braz de Lima, que é professor de neurologia, pós-doutor em neurociência, que acompanhou, fez uma pesquisa acompanhando as vítimas fatais, não é? Eu queria trazer uma questão fundamental. Será que não está havendo assim, uma certa leniência, uma complacência com a cerveja? Não, uma cervejinha não faz mal, é inofensiva. E aí, de cervejinha em cervejinha, nós temos 50 mil mortos no ano passado. Queria que o senhor nos dissesse aqui, sobretudo para o telespectador, a sua opinião de homem que acompanha isso, que vê isso no hospital, né? Isso causa um certo espanto, embora esse espanto não seja denotado. Mas quando a gente para pensar, né, a gente trabalha com essa questão há muito tempo, a gente faz a questão de colocar a cerveja num nível de uma substância de bebida mais fraca.
E isso se constata e se comprova para a população em geral devido ao quê? Quando a Lei 9294 de 1996 foi promulgada, essa lei era muito explícita, é proibido propaganda de cigarro, de bebida alcoólica. E aí a cerveja ficou de fora. O CONAR foi conivente com isso. Sempre. Né? Mas a mídia e a sociedade, porque isso foi de 96, então nós temos mais de 15 anos com essa leniência, com essa conivência da cerveja ficar fora dessa classificação de bebida alcoólica. Então, a propaganda maciça de cerveja induz ao espectador, induz à sociedade que é bebida leve. Aí o jovem bebe, não uma latinha, 5, 6 latinhas, e aí é o happy hour, aí é o fim de semana. Bom, cerveja não é bebida leve. A quantidade de álcool numa dose padrão de bebida de cerveja é a mesma quantidade de álcool puro numa dose de vinho, numa dose de caipirinha, numa dose de uísque. Então, isso é que espanta. E hoje nós estamos diante desse crime, desses 40 mil ou 50 mil crimes. O uso abusivo, excessivo e uma propaganda maciça. O que não se vê em outros países, aqui se vê no Brasil. Então, nós estamos precisando dar uma parada nisso. Eu falo pelo lado da saúde, pelo lado, quando a gente encontra os danos sobre a saúde, em que a bebida alcoólica é um dos fatores principais dessa grave matança que a gente observa todos os dias de jovem sem doença. E até aquele que morre e na veia vai se fazer alcoolemia, não tem álcool nenhum, o motorista que matou e fugiu estava alcoolizado. Então, por isso que a gente deve ter mais de 50 mil mortes e, somando essas 50 mil mortes, nós temos que pensar nos 500 mil feridos. Porque esses 500 mil feridos também representarão... Como aquele que falou aqui, aquele que falou na nossa reportagem. Que falam, então, e esses 500 mil, dos 500 mil feridos, tem-se um número que 20% são feridos graves, com sequelas graves. Então, se a gente tem 100 mil com sequelas graves, que vão frequentar a BBR da vida, vão para os hospitais da vida, fazer a sua recuperação, que não se faz mais, e aí multiplica isso pelos familiares que estão envolvidos. Então, o prejuízo é muito grande. Se o IPEA coloca 30 bilhões de despesa, nós poderíamos multiplicar isso por 2, pelo menos, né? Que seria um prejuízo muito grande, e isso não está na conta. Ou está e não se fala. Vamos a Brasília. O doutor Paulo César de Marques da Silva, doutor em engenharia de tráfego pela Universidade de Londres, conhece muito esse assunto. E eu queria trazer para o telespectador esse caso que foi noticiado, sobretudo pela imprensa de São Paulo. Tem 2 grandes jornais diários lá e as revistas todas estão lá, mas aqui a imprensa nacional também deu. Foi o caso do Camaro, um caso dramático, né? Um carro de R$200 mil posto na mão de um jovem irresponsável que depois de uma festa, de uma badalação enorme a noite toda, foi batendo ao longo de não sei quantos quilômetros, né? Feriu 4 pessoas, sendo que uma das vítimas, um motorista profissional, acabou morrendo recentemente. Felizmente, o juiz impôs prisão e que ele seria liberado se pagasse uma fiança de 200, o preço do carro, e a família teve que pagar. Eu queria que o senhor comentasse esse caso. Boa noite, gente. Boa noite, telespectadores. É uma situação que deixa muito clara a irresponsabilidade elevada à máxima potência, né? As pessoas que não têm a mínima sensibilidade para o que é o risco de dirigir, e seja alcoolizado ou não, mas dirigir em alta velocidade colocando... É um caso de segurança pública, né? É uma ameaça para o conjunto da sociedade. A gente tem na nossa cultura, infelizmente, é uma cultura que não aponta para o risco real que está envolvido no ato de dirigir. A gente tem, é comum na sociedade, a gente ter a impressão de que o fato de dirigir alcoolizado, por exemplo, acaba sendo uma atenuante. É como se as pessoas dissessem, coitado, ele estava bêbado, não sabia o que estava fazendo, né? E isso acontece no senso comum e muitas vezes isso acontece nas decisões judiciais.
eu creio que não é um problema da legislação. Creio que a legislação brasileira ela é bastante rigorosa, prevê bastante bem esses casos, as punições, mas existe uma certa permissividade no conjunto da sociedade em relação a esse tipo de atitude. O carro é um instrumento de poder e, portanto, quem está no carro é poderoso e por isso é perdoado. O caso desse jovem de São Paulo é um caso que ganhou muita expressão na imprensa, mas não é o único. Há pouco tempo atrás tivemos o caso de um deputado estadual no Paraná, que também o carro dele voou, né? A velocidade que ele estava dirigindo fez o carro sair do asfalto, voar e atingir um outro veículo, matar 2 pessoas, matar 2 jovens. E a discussão que parecia uma coisa de outro mundo, né? Parecia uma discussão de que coitado, ele tinha perdido o controle do carro, perdeu o controle daquele veículo. Então, ele acaba sendo perdoado pelo senso comum, como se tivesse fugido do alcance dele a impedir aquela ocorrência. A gente tem chamar essas ocorrências de acidentes, por si só, já é um problema, né? Um acidente é uma coisa que é inevitável, é imprevisível, e isso não acontece com provavelmente 99% dessas ocorrências que a gente chama de acidente de trânsito. Quando as pessoas dirigem em alta velocidade, elas sabem que podem perder o controle, sabem que a possibilidade de evitar, mesmo que a velocidade não seja o fator que ocasiona, que provoca o acidente, mas a alta velocidade impede a reação, impede que o motorista evite o acidente. E quando acontece o acidente, o chamado acidente, as consequências são muito mais graves quando a velocidade é mais alta. Mesma coisa com o álcool. Eu queria fazer uma pergunta a propósito disso, dos aspectos judiciais da questão, legais da questão. O professor Marcelo Nogueira, que é professor de Direito Penal da Academia de Polícia aqui do Rio de Janeiro, professor de universidade, autor de livros, eu queria que o senhor examinasse uma questão que, como sempre, ela foi sendo atenuada. Quando começou a chamada Lei Seca, não é? O bafômetro era obrigatório, tinha que fazer a prova, e não sei. Depois apareceram aí alguns juristas com aqueles malabarismos bacharelescos, não é? E não é, o sujeito não pode apresentar a prova contra si mesmo, não sei o quê. Como é que o senhor vê essa questão do bafômetro, do uso do bafômetro? Diniz, isso é uma questão realmente complicada na nossa jurisprudência, né? Não existe esse brocardo expresso em nenhuma lei que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Isso é uma consequência, uma interpretação do direito ao silêncio, que é um direito constitucional, que dá, inclusive, ao réu o direito de se calar frente a um juiz ou até de mentir frente ao juiz. Então, por este mesmo raciocínio jurídico, né, ele não é obrigado a soprar esse bafômetro, o etilômetro, né? Mas a lei seca, que aliás de seca não tem nada, porque ela não proíbe ninguém de beber, o que não pode é beber e conduzir o veículo, né? Ela deu um instrumento importante para o agente público. Ela permite que ele avalie, através de notórios sinais de excitação ou torpor, se ele está embriagado. Com isso, a gente consegue preservar o bem jurídico, que é a vida, né, a segurança no trânsito, autuar esse condutor na infração administrativa e tirá-lo de circulação. Ou seja, existem algumas discussões jurídicas importantes aí, como, por exemplo, para haver o crime é preciso a dosagem etílica. Ou seja, quem não sopra não responde penalmente. A lei deixou essa brecha aí. E uma outra discussão importante que está muito em evidência no judiciário brasileiro, que é a questão do perigo concreto. Ou seja, é crime conduzir veículo automotor com dosagem etílica de 6 decigramas de álcool por litro de sangue em linha reta ou é preciso estar dirigindo anormalmente, zigue-zagueando? Eu penso que o espírito do legislador não era a direção anormal, e sim alguém assumiu o volante com uma concentração de álcool tão alta no sangue. Vamos fazer uma pausa e voltamos já.